né, a saúde ambiental como uma área da saúde pública. Daí eu estudei lá em São Paulo, da onde eu sou nascida em São Paulo, cresci lá e voltei, então, depois desse período em Florianópolis, voltei para São Paulo, fiz mestrado lá. E isso só para falar da parte, né, de formação, né? Senão eu vou ficar aqui até amanhã só falando da minha biografia e não é a intenção. Aí eu namorei 3 caras, brincadeira. Mas daí eu terminei o mestrado com uma ansiedade grande para trabalhar mesmo, né? Ingressar assim no mercado de trabalho, ver o que era, assumir uma grande responsabilidade. Tive a oportunidade de fazer isso. Então, em 2012, eu fui morar no Rio de Janeiro. Eu fui fazer lá planos municipais de saneamento. Tinha sido recém-aprovada a Política Nacional de Saneamento Básico e eu já vinha trabalhando com isso, então eu fui para lá, fiz a coordenação técnica de planos para 9 municípios e foi uma luta, assim, porque o mercado, daí foi aí que eu me deparei, né, sair da bolha da universidade, que deixa a gente muito acolhido o tempo inteiro, assim, né? Quase sempre, apesar das noites em claro para estudar e tudo, a universidade ainda era um lugar onde a gente podia sonhar sem ser barrado por um chefe, né? Sem ser barrado por um chefe ou por um orçamento que falava, não, você não pode fazer isso porque o orçamento é esse, você tem que estar dedicada nessa atividade aqui que eu decido que é melhor. Então aí foi só trabalhando mesmo no Rio de Janeiro que eu me deparei com essa realidade do mercado de trabalho. E aí a minha luta interna dentro desse contexto de consultoria foi de, como mulher, num ambiente da engenharia, construir um lugar de fala, ser respeitada por ele, colocar as minhas opiniões e conseguir efetivamente encontrar um lugar de realização profissional, que no meu caso estava muito associado à participação social. Eu queria muito nesse trabalho ouvir as comunidades e imagina, né, o trabalho não considerava isso na equação, praticamente. Assim, até considerava lá, mas não punha nenhuma linhazinha no orçamento para a gente fazer oficinas com as comunidades. E aí eu enfrentei e consegui fazer isso. Então, esse percurso profissional todo vai criando, né, um empoderamento e, ao mesmo tempo, algumas cascas que vão te formando um profissional adulto. E aí você decide quais são as cascas que você quer e precisa manter e as que você vai quebrar com tudo para ir de novo com essa força de juventude para uma nova missão e outras, né? Então, quando eu terminei esse trabalho, eu fiz uma viagem grande, tive um momento de reencontro pessoal e decidi que eu amo a engenharia ambiental e amo trabalhar com saneamento, mas eu precisava, já estava maduro o suficiente, né, para fazer isso do meu jeito. E era uma coisa assim, bem meu jeito, tipo, bem solitária e, tipo, vou fazer isso, enfim. Aprendi muitas coisas com isso também, mas fundei a minha empresa, que eu tenho até hoje, que é a Roda Ambiental, para fazer uma engenharia ambiental mais próxima das pessoas, porque eu vejo que a gente tem tecnologia para resolver quase todos os problemas ambientais, o que falta é a tecnologia de expansão do coração mesmo e considerar todo mundo dentro da construção de algo possível para a melhoria de condições de vida e condições ambientais, que são condições de vida também. E aí é isso que eu tenho feito até hoje. Assim, eu fundei a Roda em 2015, fui para os Estados Unidos como representante brasileira de uma delegação de lideranças jovens. Na época eu era jovem. Eu fiz parte disso, a gente viajou pelos Estados Unidos numa delegação de pessoas do mundo todo, conhecendo experiências ligadas à água e ao saneamento. Então, isso me trouxe uma visão global do que acontece em termos de
como a gente compartilha, né, os problemas com lugares tão longe, tão distantes, e dá uma noção de identidade planetária, assim, né, conhecer outras pessoas do mundo. Por isso que eu fico também muito feliz de ver que esse movimento de juventude ambientalista está muito conectado, né, e a Greta puxa muito, e todos os países têm suas lideranças climáticas e em outras áreas ambientais também. E é isso, daí, como engenheira, eu não estava completamente satisfeita, eu sentia que uma voz interior precisava falar de uma outra forma, que não desse lugar de engenheira, esse chapéu de engenheira me deixava muito séria, e aí eu resolvi começar a brincar através do meu Instagram e produzir conteúdo como a Aline mesmo, então eu convido vocês para me seguirem. Vocês vão encontrar redublagens de novelas antigas com temas ambientais e vão encontrar alguns textos também, reflexões, enfim, lá é o meu espaço de expressão mesmo. E também, enfim, blog, né? Conto lá o que eu tenho feito de trabalhos. Essa é a minha apresentação. Além disso, o quê? Não tenho filhos, sou casada, não tenho filhos. O que mais? Sou yogi, sou uma pessoa, sou virginiana, ascendente escorpião em gêmeos. E é isso. Aline, deixa eu falar uma coisa importante que eu queria perguntar. Quando foi que você começou a ter esse insight? Tipo, eu sei que você entrou diretamente na área ambiental, como engenharia ambiental. Acho que, na verdade, é a primeira coisa que a gente gosta de exatas e biológicas, às vezes pensa, né? Engenharia ambiental. E aí eu queria saber, tipo, quando foi que você teve esse insight? Foi desde mais nova que você tinha sabia da importância de se preservar a natureza? Ou, tipo, aconteceu uma coisa específica e você falou, não, realmente tá osso? É engraçado porque eu acho que é muito importante falar disso para vocês, assim. Eu nunca fui uma pessoa de exatas e nem de biológicas. Eu sou super de humanas, assim. Gostei de escrever, sempre gostei de arte, sempre gostei de geografia, é minha disciplina favorita. E meu pai é químico e minha mãe é professora de literatura. E em casa sempre existiu essa coisa de... Meus pais são muito workaholics, assim, eles sempre quiseram que a gente seguisse carreiras boas nesse sentido do mercado de trabalho, né? E isso me causava uma grande ansiedade, assim, porque eu que nem você não sabia o que eu queria fazer. Fiz até um vestibular com 17 anos, era vestibular ainda na minha época. Fiz um vestibular para arquitetura, que era uma matéria que eu achava que era mais humana, mas tinha uma coisa assim de um mercado de trabalho bom. E aí foi um terror, foi uma catástrofe, um desastre, porque me mandaram fazer um desenho e eu não sei desenhar. Péssimo, eu olhava para o lado, as pessoas fazendo desenhos incríveis e o meu parecia um boneco de palito, assim, sabe? Então, foi bem aflitiva. Eu fui fazer uma viagem, consegui uma bolsa para fazer um curso fora e lá eu descobri, foi na Califórnia, eu descobri que existia essa profissão. Era uma profissão que dava conta de buscar soluções ambientais, né? E isso me despertou um amor já imenso por essa carreira, porque a conexão com a natureza era muito viva em mim. E muito viva, assim. Eu sempre gostei de estar no mato e de estar sozinha no mato, sempre gostei de conhecer e observar e escutar. Na Califórnia tem uma das experiências mundiais mais interessantes de parques nacionais. Eles começaram essa coisa lá de unidades de conservação, de uma maneira que eu até hoje em dia tenho uma crítica grande, porque é uma conservação que afasta as comunidades, afasta o homem. Mas foi lá que eu conheci, né, essa estrutura de parques e fiquei viajando e acampando lá e conheci profissionais lá que trabalhavam nos parques. Falei, pronto, é isso que eu quero fazer.
E foi bem desafiador, porque é importante dizer que os primeiros anos de engenharia são muito puxados em termos de exatas pura mesmo. Eu já sabia disso, mas eu não levava isso a sério, né? Eu acho que vocês devem saber que pessoas da idade de vocês não levam muito. Sei lá, eu gostei do desafio, assim, mas foi bem puxado e eu não me arrependo porque no fim o caminho se revelou muito prazeroso e a gente sempre acaba encontrando a nossa essência se você se mantém conectado a ela, né? Nos primeiros anos eu não consegui estar conectada com a minha essência, era virando noite, estudando cálculo e física e química, e a partir do terceiro ano eu quase tive um troço, assim, né? Não aguentava mais. No curso de engenharia ambiental você praticamente não vê nada de ambiental, e é um curso que te domina, assim, né? São muitas horas, é um curso integral, são muitas horas, é muito estudo e você nada é aplicado, né? Assim, muito pouco na época, pelo menos. Tem que ver se os currículos estão se atualizando, mas na época não tinha aplicação nenhuma. Você faz o cálculo numa sala onde tem gente estudando para ser matemático, para ser físico, para ser engenheiro mecânico. Então, nas universidades federais era bem assim. E aí aconteceu um reencontro depois desse momento. Vocês estão se identificando, né? Digam se eu tô indo por um caminho muito viagem, pode falar, pode interromper, tá? Pode Mas é que falar. eu acho que é importante ser bem sincerona nesse aspecto, assim, que, enfim, foi muito bonito, depois eu volto nessa trajetória, mas fato é que mais tarde, assim, poucos anos atrás, quando eu fui me aprofundar em autoconhecimento mesmo e terapia, eu vi que de alguma maneira eu quis agradar o meu pai nessa decisão. Foi por mim, mas foi muito por ele. Ele queria muito que eu estudasse engenharia e ele falava da engenharia ambiental como uma profissão no futuro. Só que ele queria que eu estudasse engenharia ambiental para trabalhar em indústria, que nem ele trabalhou a vida inteira. Quando ele percebeu que eu não ia trabalhar em indústria, porque não é meu perfil, eu queria trabalhar com educação, com conservação, com saneamento, que são áreas da engenharia ambiental que dão menos dinheiro, ele ficou de novo louco, né? Igual ele ficava quando eu tinha 17 anos. Então não resolveu nada, assim, né? Não é que eu consegui agradar muito meu pai fazendo isso. E hoje, tendo a consciência, a noção de mercado que eu tenho, claro que infelizmente a gente está numa sociedade que ainda valoriza muito diploma, e diploma de engenharia está num lugar de uma hierarquia ainda que eu acho que nem devia estar. Eu hoje, eu deveria ser, se eu fosse escolher de novo minha carreira, talvez eu escolhesse ser uma pedagoga com aprofundamento ambiental. Então, eu acho assim, com os meus anos de, assim, tudo que eu faço hoje praticamente, pouco do que eu faço hoje mesmo em termos de trabalho eu aprendi na sala de aula, tá? Era uma luta, na verdade, assim como eu lutei dentro da empresa de consultoria para ser ouvida, eu lutava dentro da universidade para que aquela aula não fosse tão sacal. E sacal no sentido de, professor, pelo amor de Deus, conecta a sua área de conhecimento à realidade. Senão não faz sentido. Né? Não adianta você ficar dando aula sobre as tecnologias de tratamento de esgoto que nunca vão ser implantadas aqui para a maior população do Brasil, que é a população que vive em favela. Então, eu teria uma aula melhor de saneamento básico. Parou? Só para avisar que, tipo, veio um aviso. Dessa vez ele vai fechar em 10 minutos. Então, aí eu vou remandar o link. Pode continuar. Boa, você me manda por onde? Pelo Instagram? Eu tô sem WhatsApp. Tá.
eu teria uma aula melhor no Instituto Favela da Paz, sabe? Então, eu acho que o que me salvou no período da faculdade, salvou mesmo, foi o movimento estudantil, foi estar envolvida dentro da formação do nosso núcleo de educação ambiental, que existe até hoje. Pra vocês fazerem uma ideia, não existia uma disciplina, não existia uma matéria de educação ambiental dentro da engenharia ambiental. Não existia, não tinha nem optativa, nem eletiva, nada. Então, a gente que estava formando o núcleo de educação ambiental para atuar nas comunidades ao redor lá da universidade, a gente, a convite de um professor maravilhoso, que eu indico para vocês lerem tudo que ele escreveu, que é o professor Daniel José da Silva, ele falou, por que vocês não criam a disciplina de educação ambiental? Então, quando ele disse isso, e também foi ele que disse para a gente formar o núcleo de educação ambiental, foram as primeiras vezes que eu tive a sensação de o poder está na nossa mão. É a gente que faz acontecer. E foi isso que foi bem transformador na minha graduação. A gente criou, ele como professor registrou a disciplina no nome dele, e quem dava a matéria era a gente. Então, era, na verdade, um grupo de estudos, né? Ele indicou uma bibliografia, a gente trazia outras, a gente trazia as nossas questões, e a gente tinha dentro da grade, né? Esse nome já é horrível, da grade curricular, parece uma prisão mesmo, né? A gente tinha dentro da grade um momento valorizado em créditos para se encontrar e estudar a educação. Aline, eu queria te fazer uma pergunta. Você falando sobre questão de grade agora, me veio essa pergunta na cabeça. Que é uma dúvida que eu tenho, eu não sei, desde que eu assisti aquele filme da Disney, que eu esqueci o nome agora. Não lembro mais. Enfim, depois que eu lembrar, eu mando no chat. Que é tipo, assim, você acha que a forma. É que assim, a gente não tem educação ambiental nas escolas, né? Tipo, fundamental, média, etc. Mas, tipo, a gente tem uma partezinha que fala de ecologia e quando você é pequenininho fala, tem que economizar na água, que não sei o quê. Você acha que essa forma como é abordado a questão da preservação ambiental, da ecologia no geral nas escolas, assim, abaixo do ensino superior, elas trazem uma visão que vão transformar crianças em pessoas conformistas? Porque você, tipo, escuta desde pequenininho que, tipo, não vou dizer, mas do extremo do extremo, o mundo tá acabando. E aí parece que as crianças ficam meio que sem fazer, porque o mundo tá acabando na teoria, mas elas veem os adultos usando carros, não fazendo esforço para ir pegar transporte público, para andar de bicicleta, ou jogando lixo na rua, seja papel de bala, seja o que for, e tipo, eles mesmos que eram para dar o exemplo, não dão, as crianças ouvem que o mundo tá acabando, mas não vem ninguém fazendo nada. Você acha que cria pessoas conformistas? Cara, eu acho assim, né? Se vocês pegarem a nossa Política Nacional de Educação Ambiental, que é a lei federal 9795, se não me engano. Vocês vão ver lá que nem pode existir uma disciplina educação ambiental na grade curricular. Porque isso tem uma questão conceitual por trás, que é da educação ambiental ela perspassar transversalmente, ela é um tema transversal a todas as disciplinas. Né? Então, em tese, e é muito lindo isso, realmente, educação ambiental está em todas as aulas de ciência, está em todas as aulas, pode estar em todas as aulas de história, geografia, português, até matemática, muito, muito, muito. Eu consegui me apaixonar por física na faculdade, dentro desses dramas que eu vivi, quando eu percebi que física é um idioma, é uma linguagem para descrever o que acontece na natureza. Então, se os professores conseguissem passar essas noções, que, por exemplo, a mecânica dos fluidos, que é uma das matérias mais difíceis da engenharia, ela é pura poesia. Você senta numa cachoeira, a gente tinha que levar o povo na cachoeira, entendeu? E estudar lá a mecânica dos fluidos. Ela nada mais é do que uma linguagem para descrever o fluir
de um rio, de uma cachoeira. Então, eu acho que é lindo isso no conceito do conhecimento de ecologia e ambiental ser transversal a tudo que existe, porque somos o mundo, né? Mas acontece que os adultos que ensinam as crianças não sabem. Eles não tiveram. Se eu tive uma educação ruim, vocês acham que tiveram ter uma educação que faltou, que falhou nessa visão. Imagina os professores que são da geração ainda acima da minha, 2 acima da minha. Então, eu acho que as escolas, isso está acontecendo em algumas escolas, até em escolas públicas também, quando tem muita força de vontade de atuação dos pais e de estudantes como vocês, estudantes das universidades, tem criado projetos ambientais nas escolas. E acho que esses projetos são uma forma da gente transitar entre o que é hoje, entre o que é hoje, em termos de vazio, tem um vazio educacional, e o que eu gostaria que fosse no futuro a educação ambiental passar mesmo radicalmente todas as matérias. O problema que eu vejo nisso, eu atuo em projetos assim, é que a escola como é que fala? É um quartel. A escola convencional, os alunos não têm tempo. E o que eu acho que falta para não criar pessoas conformistas é uma educação ambiental que ela não é só ambiental, ela é uma educação para autonomia. Ela é uma educação empoderadora. Quando eu soube, numa aula de política pública, e eu já tinha 23 anos, velha, né? Que foi só aí que eu soube que a gente pode aqui juntar 50 pessoas e mover uma ação civil pública contra o empreendimento imobiliário, por exemplo. Quando eu soube disso, eu falei, sério que a gente tem esse poder? Mentira! Sério que eu posso criar uma disciplina na universidade? Sério que eu posso... Então, a gente precisa conhecer as ferramentas de poder que estão disponíveis para usar elas ao nosso favor, numa coisa da gente se organizar, e daí oi e aí quem que fofa é a mãe, né? Todo mundo em quarentena, já entra a minha aqui. Mas numa coisa da gente se organizar dentro da nossa geração mesmo, talvez sem professor envolvido. É que eu tive essa sorte na faculdade de ter o professor Daniel. Era só ele, gente. Tinha um corpo docente gigante e só ele era um professor empoderador. Se a gente tivesse mais educadores empoderadores, mas assim, se não tiver, sejam vocês mesmos, sabe? Não espera vir de ninguém, não. Vai cair. Cuidado, hein? Para não cair e machucar, que não é hora de ir pro hospital agora. Então, vamos desligar todo mundo e já mandar outro link? Então tá, até já.